Então tá bom. Boa noite a todas, né? É um prazer muito grande estar mais uma vez com vocês, né? Eu estou passando aqui as pessoas são as que tiveram a maioria à tarde, né? Na reunião da tarde, são praticamente sempre os mesmos rostinhos, né? Das mulheres, das batalhadoras, as mulheres guerreiras, né? Mães, moças, senhoras. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, né? Eu sou a Ivone, né, da Igreja de Guarapari, da Casa de Oração de Guarapari, do bairro Kubitschek, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor e eu sou da igreja do irmão Loci, né? Que todos conhecem o irmão Loci, né? A maioria deve conhecer, né? Então, eu falo a verdade, eu estou um pouquinho ansiosa. Eu fiquei assim com muita ansiedade de estar aqui hoje falando para vocês, porque para mim é um grupo muito grande, confessar, né? Eu mandei o convite para minha união feminina que eu reúno aqui, mas eu não sei se tem alguém participando, né? Mas é um privilégio muito grande estarmos todos aqui reunidas, né? No nome do Senhor Jesus, tá? O que eu vou trazer para as irmãs é uma coisa que a gente tem primeiro tirar para a gente, para depois passar adiante, né? Eu vou falar sobre duas personagens da Bíblia, duas mulheres, que é a Débora e a Jael. Não é novidade, com certeza, essas duas personagens, mas é uma coisa que Deus tocou no meu coração para estar falando hoje, né? Que está no livro de Juízes, no capítulo 4, no versículo 4 em diante. Débora, profetisa, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Imagina, a Débora, né, naquela época já, uma mulher já liderava, né? Ela era uma juíza. Então, as pessoas procuravam ela para poder pedir conselho, fazer um julgamento. Então, ela fazia esse papel. Na nossa antiguidade, naquela antiguidade passada, né? Jael, do livro de Juízes, que faz parte, né, junto com a Débora, enfrentou um dilema muito grande. Creio que muitas irmãs já devem ter ouvido essa história, né? Então, nessa história nós temos duas heroínas, que uma pode ser chamada de uma mulher má, de uma menina má, e a Débora uma boa pessoa, né? A Jael, ela era um nome hebraico também conhecido como cabra da montanha. E Débora, uma boa menina de primeira ordem, cujo nome significa abelha. Então, a Débora era uma mulher muito ocupada, né? E não tinha medo de nada, enfrentava mesmo os obstáculos, e ela era uma profetisa. Então, ela era uma mulher profetisa, né? Que era muito raro encontrar uma pessoa naquele patamar que ela tinha, né? E ela era mulher de Lapidode. Lapidode já se vê na Bíblia, né? Só essa vez, não se vê mais esse nome na Bíblia, né? Um Lapidode. Então, é, ele liderava Israel naquela época, Juízes 4:4 vem falando, né? Profetiza, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo. Então, Lapidode, ele devia ser um homem assim, muito importante também, né? Junto com a Débora. No Antigo Testamento, falamos mais de algumas mulheres, que era Miriam, a Uda e a Noadia, mas somente a Débora que foi o destaque, né? A mulher estava no comando com pulso firme, né? Ela é que era manda-chuva daquela ocasião, né? Vamos supor assim, né? Então, para entendermos, né, um pouco mais sobre esse contexto, né, desse período,
no Antigo Testamento, a história de Débora e Jael deu-se por volta de 1125 anos antes de Cristo. Então, foi bem antes de Cristo mesmo. Isso foi depois de Moisés e Josué, né? Antes de Davi e Saul. Eles ficaram naquele meio ali. Então, esse período foi um período de ajustamento, né? Ó, vocês vão ouvir um barulho que meu vizinho está fazendo aqui um trabalho na casa dele de baixo, tá? Uma furadeira furando tudo aqui. Não reparem, não. Tem essas coisas, trabalhar, fazer live tem esse problema também. Então, os israelitas e cananeus, eles eram vizinhos, né? Eles eram vizinhos hostis. Israel adorava a Deus, né? O verdadeiro Deus, e Canaã adorava um Deus falso, né? Os cananeus. Então viviam naquela disputa, né? Que o mal sempre quer vencer o bem, mas graças a Deus nunca consegue, né? Então ela se sentava debaixo da tamareira ou da palmeira, né? De Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas procuravam para que ela decidisse as suas questões. Está aqui no livro de versículo 5. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão. Para que será que mandou chamar, né? Baraque era seu comandante militar, mas suas ordens para marchar vinham diretamente de Deus. Então, tudo que Débora fazia era ordem de Deus. A Débora era uma pessoa que servia ao Senhor, né? Ele disse a ela: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena. Então, eles tinham que fazer o que Deus mandava, né? Então, uma mulher, uma de nós, entrando uma mensagem, começou em essência. Assim diz o Senhor. Aleluia! Se alguém perguntar o dia, o Senhor usa mulheres de forma poderosa? Débora é nossa testemunha, que sim, Deus certamente o faz. Assim como nós somos no dia de hoje. Tem lugares que só as mulheres podem ir, só as mulheres que podem entrar. Né? Tem casas que não aceita que entra visita de homem, né? De missionário, de pastores, mas as mulheres conseguem entrar. Principalmente na área de tem viúvas, né? Pessoas que moram sozinhas. Então, as mulheres têm esse serviço de fazer, né? Servindo ao Senhor. Aí no Juízes 4:6 fala assim: mandou ele chamar a Baraque, filho de Abinaão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Então Deus deu uma ordem para Débora falar com Baraque, que reunisse 10.000 homens para enfrentar Cícera, né? Na política, né, passada, assim, onde as mulheres governavam, tinha uma mulher, a Margarete Tati, na política, ela disse assim: na política, se você quiser que algo seja dito, peça a um homem. Se você quiser que algo seja realizado, peça a uma mulher. Então, foi isso que Deus fez. Pediu a Débora, né? A mulher. Então, Débora, ela falou com Baraque aquilo que Deus mandou dizer. Ele disse: ele fará que Cícera, está no Juízes 4:7, né? Que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Então, Baraque teve que obedecer, porque era a voz de Deus que estava falando. Né? Ele achou que fosse assim: vai ser fácil, né? Vencer essa guerra. Mas não foi tão fácil assim, não. Com Deus no comando, a vitória já estava consumada. Mas Baraque tinha puxado para um tal de Moisés, né? Então Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei.
Olha só, gente. Baraque só queria ir se a Débora fosse. Se ela não fosse, ele não iria também. Isso aconteceu com Moisés na sarça ardente, que Deus falou com ele, ele falou assim, quem sou eu? Se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir. Ah, Senhor, peço que te envie outra pessoa. Mas não, Deus queria que Moisés fosse lá e fizesse acontecer o que aconteceu na sarça ardente. Então, o Baraque ele quis ser covarde, né? Queria que a Débora fosse junto. Então, a Débora respondeu para ele, no versículo 9. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então, eles já saíram de lá sabendo que não ia ser ele que ia matar Cícera, né? Aí, no mesmo versículo 9, então, vem falando que Débora veio falar para ele que não seria daquele modo que ele pensava. E a Débora saiu de prontidão para a guerra, com armadura e tudo. Ela fez igual a Joana d'Arc, né? Se fosse no tempo de Joana d'Arc, né? Ia ter que lutar mesmo, com unhas e dentes, né? Fazer acontecer. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, né? Por quê? Porque ele ficou com medo, ele só quis ir com Débora. Se ele fosse, talvez, não, vamos sim, eu vou à frente, eu vou lutar, eu sou homem, eu sou macho. Não é que eu seja feminista, entendeu? Mas estou falando nesse modo, né? Como diz assim, por aí afora, tem muito homem que se conta da mulher. Vai trabalhar na frente, vamos embora. Mas não pode ser assim, não. A gente tem que, né? Como diz, atrás de todo homem, né? Não é atrás, é do lado de todo homem tem uma grande mulher, né? Mas tem que ser parceira do homem mesmo. Então, só para a gente ter uma ideia de como eles detestavam, né, detestavam isso, vários capítulos mais adiante, né, vem um tal de Abimeleque, mortalmente ferido, implorou o seu escudeiro, dizendo, tira a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Ele sentiu vergonha que uma mulher ia matar ele. Então, ele queria logo que matasse ele, logo, para ninguém ficar sabendo que foi a mulher que tinha matado ele. Aí, no versículo 4:11, me falando assim, ora, Hebe, Queneu, se tinha apartado os queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Então, Baraque de certo entendeu que a mulher escolhida para matar Cícia seria a própria Débora, né? Já que ela concordara em ir à batalha com ele. Mas, em meio a esses planos de guerra, esse versículo singular que nós acabamos de ler agora, que é uma pista bem misteriosa sobre a identidade dessa mulher. Porque até então, essa mulher não tinha entrado ainda dentro desse capítulo ainda. Algo que os escritores chamavam de presságio. Os queneus, que vem falando aqui, nesse versículo 11, eles eram seminômades, de pele escura, eles trabalhavam com metais e como fazendeiros, e que se haviam unido aos cananeus. Entretanto, o marido de Jael, Eber, que significa aliado, apartara-se de seu clã, que aquele carvalho crescera precisamente ao lado do caminho que serviria de rota para a fuga de Cícera. Né? Já foi tudo assim propositalmente. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Então, havia dois exércitos. De um lado, o de Cícera, com seus 900 carros de ferro, e um número assim incontáveis de homens. E do outro lado, quem é que tinha? Baraque, com a Débora, né? E com seus 10.000 homens a pé. Imagina essa batalha. Estava perdida, né? A gente for pensar assim no nosso modo de ver,
coitado de Baraque e Débora, tá? Estava assim totalmente perdido, porque o Cícero com aquele exército enorme, não tinha como, nem chance de ganhar nada. Mas aí Deus havia pedido, mandado, né, que eles fossem até o Monte Tabor e contemplar o imenso inimigo, né, lá em cima, aquela visão enorme, olhasse o tanto de inimigos que haviam atacá-los, né? Mas qual era o plano de Deus? É que na hora certa ia acontecer uma reviravolta com aquele lugar ali. No versículo 12 fala assim: anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim para o ribeiro Quizom. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia. Este é o dia que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Olha só, Cícera conseguiu fugir ainda. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Ela encorajou ele ainda, né, que está no versículo 14, que eu acabei de ler agora. Então Débora comandou, Baraque obedeceu, e Deus venceu. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Está no versículo 16. Mas Baraque perseguiu os carros dos exércitos até Arosete Agoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Claro que houve um sobrevivente, né? Cícera, ele se salvou porque ele fugiu a pé, no meio do mato, né? Então, ele era o tipo do homem que, numa emergência perigosa, ele pensava com as pernas, ele pensava nele próprio, pensava mais em ninguém, né? Ele não pensava nos seus homens, em ninguém, só pensava nele. No ditado popular, só no seu próprio umbigo, né? Então, Cícero não tinha a menor ideia que estava fugindo de uma mulher, né? Fugindo de Débora, ele não sabia que estava fugindo de Débora, só para cair nas mãos de outra mulher. Para a tenda de Jael, mulher de Queneu, Ebe, mulher de Queneu, Ebe. Mas a quietude dessa tenda e a mão dessa mulher seriam mais perigosa, né, para Cícera do que o barulho daquela batalha. E as armas dos 10.000 homens. Olha só, a mão de Jael seria mais forte do que a de 10.000 homens. E Cícera não sabia disso, né? Se ele soubesse disso, ele está tendo, né? Ele não foi sábio, infelizmente não foi sábio. Não esperava também que ia acontecer isso, né? Ele foi para a tenda da esposa de Hebe. E ela estava o quê? Sozinha em casa. Eu, se fosse no meu caso, não receberia. Tinha alguém na porta, batendo palma, do buraquinho do portão já grita: você quer o quê? Posso ajudar em quê? Né? Porque eu vou abrir o portão para pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi. Mas talvez a Cícera fosse famosa naquela época, que já vinha já lutando com aquela guerra há 2 décadas, né? Já havia matado muita gente, né, naquela época. Aí no versículo 17, um pedacinho, fala assim: porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Hebe, Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, Queneu, né? Porque eles eram amigos, pois havia paz ali, paz ali. Então eles tinham um tratado de paz, né? Jael saiu ao encontro de Cícera quando viu ele chegando até a tua tenda. Olha só, vê se eu vou receber alguém que não. Ninguém acho que tem coragem de receber, né?
Se alguém tiver aqui junto com a gente, tira o chapéu, porque eu não tenho essa coragem, não. Então, ele jamais ia esperar que ia acontecer algo assim tão terrível na vida dele. Seu plano seria oferecer-se hospitalidade explícita ou hospitalidade velada. Ela era decisiva e corajosa ou valente, porém traiçoeira? Né? O que Jael foi? E o convidou, venha, entra na minha tenda, meu senhor. No versículo 18 fala isso. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então, a anfitriã, com o hóspede, chamá-lo de meu senhor, foi uma atitude respeitosa ou esperta da parte de Jael, né? Então, a gente tem que pensar assim, os dois lados, né? As palavras de Jael não parecem ser ameaçadoras, e sim amigáveis, né? Porque ela foi muito educada, né? Então, ela falou, não tenha medo. Então, ela deu uma segurança para Cícera. Ele já vinha já de uma guerra, né? Já estava fugido, então tudo podia acontecer com ele, não é mesmo? Então, ela precisava confortar um general. Ele estava sedento por sangue. Ele recém-chegado do campo de batalha. Então, ele estava assim, naquela euforia, naquela adrenalina toda ali, aquele exército, né? Então, ele precisava de um lugar para ele se acalmar. Porque, imagina, 20 anos numa guerra, né? Foi uma coisa assim bem atribulada a vida dele, um homem muito mau, um coração muito mau. Então, Jael percebeu que a paz só reinaria sobre a terra quando o corpo de Cícera estivesse 7 palmos abaixo dela. Imagina, ela recebeu uma pessoa na qual ela temia ele, né? Ele entrou e ela o cobriu com um pano, né? Como fala aqui em Juízes 4:18. Como seria esse pano, hein? Talvez um manto ou um tapete de pele, né, de camelo. A gente não sabe, não fala, a Bíblia não fala só um pano, uma coberta, né? Então, será que a intenção de Israel era esconder ele de Baraque, né? Mantê-lo aquecido, só simplesmente manter aquecido? Ajudar por ajudar, né? A pegar no sono com seu cobertor? Então, a Jael, ela estava preparada para fazer seu hóspede sentir-se em casa e confortável, mas sem saber qual seria a sua reação, né? Então, com toda a sua simplicidade, ela tentou fazer o melhor para ele, né? Hospedou ele em sua tenda, né? Todos devem conhecer uma tenda, como é que é uma tenda, é só uma lona com os paus fincados, uma coisa bem simples. Então, não tinha cama, era só uma esteira, a mesa era assim, era praticamente no chão, era tudo assim muito simples, né? Mas só que o Cícera, antes dele dormir, ele pediu água a Jael, porque ele estava, né, correndo e tal, estava foito, sentiu sede. Estou com sede, disse ele, por favor, dá-me um pouco de água, né? Está aqui no versículo 19. Então ele disse, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. O versículo 19 fala isso, né? Então, naquela época, as vasilhas flexíveis, feitas de peles de animais, eram reutilizadas sem serem adequadamente lavadas. Não é igual hoje em dia, né? Você vai lá, compra o leite, você ferve o leite na panela ou na leiteira, né? Põe na geladeira, depois você lava, tem aquele asseio, né? Antigamente não era assim, não tinha esse asseio com as coisas, né?
Então, o leite ele não era fresco, ele azedava. Nisso que ele azedava rapidamente, ele virava uma bebida alcoólica, né, pela fermentação, que ainda hoje os árabes ainda usam. Então, ela era uma bebida fermentada e intoxicante. E Jael ofereceu a Cícera, numa tigela digna de príncipes, trouxe aquele leite naquela coalhada para ele tomar. Aí ele bebeu aquele leite com muito sabor, com muito gostoso. Nossa, foi uma coisa assim que ele queria naquele momento. E Cícero disse à mulher: fique à entrada da tenda. Olha só, está no versículo 4:20. Se alguém passar e perguntar se alguém aqui, responda que não. Vamos ler na Bíblia. Ele disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém te perguntar, há aqui alguém? Responda não. Olha só, já pediu para a mulher mentir. Imagina, já pediu para ela mentir. Eu realmente ficaria com muito medo. Só que, para crédito de Jael, ela não concordou em falar uma mentira como aquela, né? Apesar de ter ficado na entrada da tenda. Claro que ela tinha que ficar na entrada, né? Porque se ela ficasse lá dentro, ele poderia, sei lá, fazer qualquer coisa com ela, podia matar, podia violentar ela, né? Qualquer coisa podia ter feito com ela. Então, o pensamento dela, o meu pelo menos, ia longe, né? E perfeitamente possível a recepção calorosa que Jael oferecia a Cícera, tendo sido Cícera, porque somente quando ela viu o homem dormindo a seus pés, olha só, quando ele pegou no sono, sozinho e vulnerável, a ideia veio à mente. Ela podia acabar com ele, né? Que coração maldoso dela também, não é? Não sei se foi maldoso ou não. Não sei. Não cabe a mim julgar. Será que ela pensou, será que se eu matasse ele, eu ia agradar meu marido? Né? Será que eu deixaria o marido irritado? Matar o chefe, né? O Cícera? Será que eu ganharia fama? Eu ganharia algum troféu por matar ele? Aí, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Diferente de Baraque, Jael não estava sob as ordens de Débora, né? Baraque tinha que obedecer a Débora. Se ela tirasse a vida de Cícera, não poderia alegar. Foi Débora que me obrigou a fazer, né? Porque ela ia fazer por conta própria. O Baraque não. O Baraque, se matasse a Cícera, foi Débora que mandou matar. Mas como Deus falou que Cícera ia ser morto por uma mulher, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. As últimas palavras de Cícera foram um pedido de proteção, né? O que ele pediu? Para não avisar que ele não estava lá, que não tinha ninguém lá. E o que Jael fez? Totalmente o oposto. Entretanto, Jael, mulher de Hebe, apanhou uma estaca de tenda e um martelo. Olha só, vamos ver o que vai acontecer agora. Naquela época, eles amarravam, bom, até dia de hoje também, quem faz camping, sabe como é que é mais esse negócio. Ela foi lá, né? A estaca eram itens domésticos comum para habitantes da tenda, né? Um martelo e uma estaca. Né? Quem jamais pensaria em utensílio como aqueles, a não ser uma mulher? De fato. Entre os nomes, era a mulher da casa, né? Que armava as tendas. Por isso, Jael teria guardado a ferramenta básica em um lugar fácil, né? Porque naquela época, as mulheres que faziam esse tipo de serviço, né? As mulheres que pegavam, né? Não sei se era pesado, não sei, mas elas que tinham esse compromisso era delas, né? Para os peritos em metais, como os queneus, era fácil fazer estacas de bronze. E isso pode explicar a facilidade com que ela executou seu plano. Talvez sua intenção fosse pegar um pedaço da túnica dele e pregá-lo na terra, esperando que Baraque
ou um de seus soldados aparecesse em momentos mais tarde para terminar o serviço. Está no livro, está no Juízes 4:21. Então, Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, assim morreu. Imagina, a Jael, ela esperou o Cícero pegar um sono profundo. Ele já tinha dias que ele não dormia, estava muito cansado, né? Ela deu repouso, né? Encheu a barriga dele, esperou ele dormir, esperou uma oportunidade do sono bem pesado, pegou essa estaca, esse martelo e afundou na cabeça dele. A parte que, né, que fala que deve ser essa parte aqui que é mais mole, né? Em cima, perto dos olhos, né, na fonte dele. Na tenda de Jael, embaixo da... talvez Cícera estivesse sem dormir há dias, né? Como eu já havia falado. Vendo suas tropas diminuírem até ficarem jogadas como lixo no campo de batalha com seus corpos dilacerados. Na tenda de Jael, embaixo da coberta quente de pelo de camelo, seu estômago cheio de leite, fermentado e calmante, ele imaginou que estivesse, sim, bem tranquilo, bem seguro, né, sem problema nenhum. E ela esperou a oportunidade, cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão. Ela deve ter feito com muita raiva. Alguma coisa que ele fez, que ela não, talvez ela não vinha gostando da atitude dele, daquelas guerras todas, né? E ele morreu. É uma coisa assim, muito nojenta, né? Mas, enfim. Será que Jael abrigava assassinato em seu coração? Foi em legítima defesa? Será que ela fez isso? Ou um ato típico de uma guerra de guerrilhas? Ela foi uma heroína ou uma criminosa? Cabe a nós julgar? Não. Não, porque Deus já tinha um propósito na vida dela. Então, Deus já tinha tudo planejado. Deus mandou a Débora ir com Baraque, Baraque não ia se não fosse com Débora, e lá encontrou encontrou não, né? O Cícero foi atrás da Jael, que na qual matou ele. E Deus havia para falar do mesmo, que ele seria morto através de uma mulher. A gente esperava na história que fosse a Jael, a Débora, mas não, foi a Jael que fez o assassinato. Os motivos de Jael para matar Cícera vai nos dizer se ela foi uma pessoa má, desvairada ou uma boa menina, momentaneamente má por um bom motivo. Tipo, hoje em dia, nos nossos dias de hoje, a gente vê muitas mulheres sendo agredidas por maridos, né, por companheiros, tendo as vidas ceifadas. É muito triste. Todos os dias a gente vê reportagens sobre isso. É muito doloroso. E, às vezes, essas mulheres não têm oportunidade de se defender. E a Jael, a primeira oportunidade que ela teve, ela cometeu esse homicídio, né? Então, a primeira coisa, ela queria garantir a sua própria segurança, né? Talvez ela ficou com medo que ele despertasse, fosse violentar, ou, né, acontecesse alguma coisa com ela, então ela ficou com medo. E segundo, em tempos de guerra, vale tudo, né? Ele era o inimigo. Ele era o inimigo naquela ocasião. Ele era um alvo ambulante. Muitos queriam matar ele. O que é um assassinato em tempos de paz é considerado vitória durante uma guerra. Como o autor astuciosamente perguntou, um homem no lugar dela teria feito a mesma coisa? Ninguém sabe, né? Terceiro, depois de 2 décadas de derramamento de sangue, ele merecia morrer? Cícera, ele não era uma pessoa bacana. Ele não era um homem legal, né? Ele matava mesmo, não tinha pena de ninguém. Apesar da trégua que reinava naquele momento,
ele havia massacrado e oprimido aqueles com quem Jael mantinha antigo laço de amizade. Muito sangue foi derramado. Então, ela achou que era o momento de derramar o sangue dele. Quarto, o corpo de Cícera serviria como uma oferta ideal de paz aos israelitas? Era evidente que Israel, né, venceu a batalha, né? Então, seria melhor se encontrasse o inimigo morto em sua tenda do que vivo escondendo embaixo de sua saia. Então, uma comentarista comentou assim: sugeriu que Jael matou Cícera para cimentar uma amizade com Débora. Será que foi isso? Né? Talvez sim, talvez não. Sim, a quinta. Ela queria evitar que mais pessoas morressem sob as ordens de Cícera. Então, tem várias questões aí. A sexta questão é: o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado a morte dele. Então, já vinha já premeditada a morte dele. Débora havia deixado claro a Baraque: o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Mas não falou quem era a mulher. Essa mulher era quem? Jael. Baraque passou passou a procurar Cícera, né? Porque ele tinha fugido naquela ocasião, né? Se escondeu no meio dos matos, foi para lá na casa de Jael e tal. Quando Jael avistou a Baraque, ela falou assim, está no versículo 22. E eis que, perseguindo Baraque, a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte. Olha só o que aconteceu. Ela levou Jael até onde estava, Jael levou Baraque até onde estava Cícera, morto, né? O Baraque não teve a chance de matar Cícera. A missão foi cumprida. Então, Jael declarou vitória. Ela fez exatamente o que Cícera lhe pedira para não fazer. Não diga a ninguém que estou aqui. E ela fez o quê? Foi lá, chamou o Baraque e falou: ele está aqui, mas já estava morto. O que ia resolver? Nada. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera, morto, com a estaca atravessado, né, nas têmporas, na fonte. Ainda estava ali, do mesmo jeito, estava morto, dormindo, podia se virar, né? Então, naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante israelitas juízes. Para a festa da vitória, que aconteceu isso tudo, Débora já havia composto um cântico especial para a ocasião, rendendo a Deus a glória e elogiando Jael. É conhecido como Cântico de Débora, e por seu estilo literário como um cântico de vitória. É tão bom quando a gente recebe uma bênção na nossa vida, né? No nosso dia a dia, depois de tanta tribulação. A gente está passando uma pandemia, né? Um momento assim muito difícil, né? Quem já perdeu parentes, pessoas próximas. Se tem uma pessoa que tá lá no leito do hospital, mesmo com qualquer outro tipo de doença, a gente fica muito chateado. Mas quando vem a vitória, nosso Deus, é um motivo de exaltar, de agradecer ao Senhor todos os instantes. E a Débora fez isso. Ela fez o cântico, né, de agradecimento. No Juízes 5, 24, vem falando no cântico, né? Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Hebe, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Então, ela colocou Jael, bendita, a mais bendita das mulheres. Essa frase, ela já foi falada outras vezes na Bíblia, né? Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria e falou assim, quando anunciou a Virgem Maria
e disse assim: você é bendita entre as mulheres. Em Lucas 1:28 fala esse versículo. Ela é bendita entre as mulheres. Assim também foi Jael, bendita entre as mulheres. Então, esse paralelo tem deixado essa forma mais sublime do que com o ódio e o homicídio, né? Não dá para ter essa raiva de Jael por ter matado Cícera, né? Ela sem perceber, ela fez o que Deus já tinha planejado, né? A própria Débora, ela é julgada e, na opinião dos críticos, ela é criticada por querer elevar os estatutos de Jael, né? Por Jael ter matado um homem valente, né? E ela fala isso no seu louvor. Se os homens que escreveram essas palavras na primeira metade do século XX estivessem vivos hoje, mostraria a palavra de Davi, que cantou com deleite. Fala assim, no livro de Salmos, Salmos 18, 32, 34, 38, 42. Ele é o Deus que me reveste de força e treina as minhas mãos para a batalha. Davi disse aos seus inimigos: massacrei-os, e não puderam levantar-se, e se eu os reduzir ao o pó que o vento leva. O rei Davi, ele disse isso, né? Podia ser até um ponto cruel, mas eu não penso assim. Talvez o que torna o episódio de Jael desagradável para alguns, e o louvor de Débora ainda mais, é que mulheres e não homens foram instrumento de Deus, né? As duas foram instrumento de Deus. O machismo, né, desde aquela época já sempre existiu, né? Existe até hoje. Eu louvo a Deus por nós sermos parte dessa família, né, de mulheres, que a gente pode estar levando palavras para pessoas, né? A gente tem essa oportunidade. O Senhor usa quem Ele quer e como Ele quer. Eu vou falar a verdade. Quando a irmã me falou para eu usar a palavra hoje, eu fiquei muito ansiosa, fiquei nervosa, minha cabeça começou a doer quando foi chegando o horário. Mas o Senhor, Ele nos usa como Ele quer. Não adianta você preparar, às vezes, um texto enorme, um texto lindo, mas se o Senhor não está ali presente. Então, a gente tem que fazer o que o Senhor quer que a gente faça. A Débora cantou muitas vezes nós achamos que várias coisas é impossível para Deus, né? Mas nada é impossível para Deus. Nada mesmo. Nem mesmo pregar um homem ao chão com a mais humilde das armas. Débora cantou a sua letra a Jael com alegria. Ela falou: aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Está no Juízes 5:27. Tá? Para quem quiser ler, que a gente vai adiantar um pouquinho, senão a hora passa, a gente não termina aqui nosso estudo. Débora declarou que todos que se opõem a Deus merecem mesmo o fim. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Juízes 5:31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Mas os que te amam, sejam como o sol quando se levantam na sua força. Débora amava a Deus e foi uma mulher de Deus, do início ao fim. Jael, apesar de uma antiga aliança do seu marido com o inimigo, né, os dois eram amigos, agiu como uma serva de Deus também. E decisivamente concluiu o que Débora havia iniciado. A última linha do capítulo nos faz parte da canção escrita enquanto os gritos de vitória ainda se ouviam nos acampamentos israelitas.
Fala que a terra ficou em paz. É uma mera nota de rodapé histórica, que, entretanto, não teria acontecido sem a liderança de Débora e a coragem daquela agressiva, quase boa menina, a Jael. Então, se não fosse a Jael, não sei com o que seria, né? O que podemos aprender com a Jael? Hein? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa aí, Lisete? Alguma conclusão? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma irmã? Quer falar alguma coisa? Né? Você pode falar, né? Ajudar aí no estudo. Não, né? A gente pode continuar. Então, a história demonstra que ele fez, ele faz e ele o fará. No tempo perfeito de Deus, não quando nós queremos. Você acha que o Senhor usou Jael naquele dia em sua tenda armada, perto do cavalo de Zanim? Claro que usou, né? Deus falou que Cícera seria morto para uma mulher, então Deus usou Jael naquele dia. E Deus está no controle de tudo na nossa vida. Histórias como a de Jael são difíceis de entender à luz do nosso entendimento sobre o Novo Testamento, que é pleno de graça e misericórdia. No entanto, quando Deus mandou cair aquelas pragas no Egito, a destruição de Sodoma e Gomorra, Jesus foi crucificado, Filho de Deus, numa cruz. O Senhor é infinitamente paciente e absolutamente justo. Então, Ele está no controle de tudo. Ele não espera que atendamos todos os seus caminhos. Nós somos chamados a confiar naquilo que Deus faz no nosso plano, na nossa vida, né? Nós não sabemos esperar, né? Porque a justiça de Deus tarda, mas não falha. Às vezes a gente espera uma bênção muitos anos a ser alcançada. E pessoas desanimam de se esperar, mas uma hora ela vem. Porque Deus sabe o nosso plano, os nossos planos, Ele conhece o nosso coração, o nosso entendimento. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os meus pensamentos. Isaías 55, versículo 9. Examine, pois, seus motivos. Né? No livro de Salmos 26, versículo 2, fala assim, ó, sonda-me, Senhor, e prova-me, examine o meu coração e a minha mente. Aprenda com Jael, mas não a imite, tá? Porque não pode mais ficar matando ninguém não, viu, gente? Então, a gente tem que fazer como Jael, ser sábia. Ela foi sábia naquela ocasião. Dizem que a história manchada de sangue de Jael reflete um estágio primitivo de desenvolvimento ético e, como tal, oferece pouco para ser imitado. Em outras palavras, não devemos copiar o que ela fez. Né? Imagina, nós não devemos. Claro que não, né? A gente, como servo do Senhor, nós temos que ser sábias. Né? A Jael foi sábia naquela ocasião, né? Quando ela deveria ser. Provérbios, capítulo 2, versículo 11, fala assim, ó, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Isaías 6, versículo 8, fala assim, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. A gente tem que estar sempre pronto para servir ao Senhor. Né? A ideia de uma mulher profeta me incomoda, porque se você acha que Deus levantou uma mulher para liderar os israelitas, você já deve ter pensado em mil coisas. Por quê, né?
Hoje em dia, no mundo machista, os homens não aceitam, né, ser mandado ter uma chefe, ter uma pessoa assim de cargo maior que ele, né? Então, naquela época era uma coisa assim, muito comum. O fato de que Débora e Jael eram casadas, no entanto, agiram de forma independente de seus maridos. Afeta a ideia que você tem deles? Elas tinham seus esposos, né? Mas ela não esperou a atitude deles para seguir em frente. Elas tomaram a própria decisão, independente de saber que ia fazer algum mal ou não. Então, nós, como mulheres, esposas, temos muitas vezes que usar de sabedoria como lidar com certas situações. Tem coisas que a mulher pode resolver. Eu já vi casos de muitos conflitos entre marido, né, com outras pessoas, que a mulher não soube lidar com aquela situação. E às vezes causou até morte. Isso não é atitude de uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba, né? Então a gente tem que saber a nossa atitude na hora certa, como Deus quer que a gente age. Por que você acha que Baraque se recusou a ir à batalha sem Débora? Né? Por que será que ele quis tanto que Débora fosse? Será que ele foi um covarde? Né? Será que ele não teve fé na ordem de Deus? Com certeza teve, mas ele faltou assim. Ele teve fé, mas faltou um pouquinho de confiança. Ele confiava mais na Débora, porque Deus falou com a Débora. Qual foi o papel de Débora no campo de batalha? Vocês veem, ela só falando que tomou a frente, depois não viu mais. Aí quando Débora disse, o Senhor entregará a Cícera nas mãos de uma mulher. Será que ela estava referindo a ela mesma ou a Jael? Por que você acha que Deus permitiu que Cícera escapasse da morte no campo de batalha, somente para morrer hora mais tarde nas mãos de Jael? Por que será? Porque Deus também tinha um propósito, né? Se fosse, não sei, ele poderia continuar fugindo, sempre fugindo. Se você fosse Jael naquela tenda e Cícera aparecesse, como seria conduzida a situação? É difícil essa pergunta, né? Porque é muito complicado. E como eu falei, eu não receberia ninguém na minha casa, estranho, sem eu convidar. Né? É complicado. E uma mulher sábia também não vai fazer esse tipo de coisa. Porque se alguém estranho está na sua casa, hoje em dia, como tem muitos vizinhos por perto, pensa logo maldade, né? Então a gente não pode também fazer esse tipo de atitude. Embora alguém disse que o louvor de Débora foi baseado em resultados e não em motivações, os motivos de Jael são muito importantes. Relacione todos os motivos que puder imaginar sobre por que Jael comportou-se daquela forma. Será que foi ira? Foi uma vingança? Foi uma justiça? Uma autodefesa? O que será que aconteceu com ela? Né? Ninguém sabe. Quais itens de sua lista parecem piedosos? Os quais meramente egoísta? Os fins realmente justificam os meios? Porque sim ou não? Então, é uma lição importante que nós devemos aprender com Jael e com a Débora, né? Serem mulheres sábias, serem mulheres virtuosas, umas donas de casa exemplar, né? Sem ter que levar complicação. E às vezes também é coisa de muita conversinha, né? Que às vezes a nossa língua, a gente não vai matar uma pessoa, mas a gente às vezes mata com a nossa fala, com a nossa língua afiada. A gente machuca uma pessoa ao falar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa parte, né? De todos os termos, no falar, no expressar, dentro do nosso lar, com nossos filhos, né? Nossos vizinhos, que para dar bom testemunho,
tudo isso faz parte de uma mulher sábia. Que o Senhor Deus abençoe a todas nós, que abençoe a mim, a vocês. Obrigada, Lisete, pelo convite, tá? Se precisar de novo, estarei aqui, né? Que Deus possa estar falando em cada um de vocês o que ficou faltando, tá bom? Desculpa o meu nervosismo, porque é muito grande, né? Amém.